falo demais. E quando não falo, escrevo. Tempo, 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 tempo. O tempo é uma definição para nós cronológica, temporária, dentro de uma lógica a partir das nossas concepções humanas. Mas esse livro, A Máquina do Tempo, do Vinícius Simon, é um livro que quebra com essa lógica cronológica das coisas humanas. Cronológica. Lógica cronológica. Que não tem lógica. Então, eu, a partir da leitura desse livro, estou, na verdade, desconstruída. Eu estou desconstruída. A questão da temporalidade na minha cabeça fez um boom, uma ampliação, sabe? Porque eu estava dentro de uma lógica muito humana, muito lógica e humana, do tempo linear, dentro de uma lógica humana. E a partir da leitura dos preceitos mais profundos e filosóficos da Máquina do Tempo, a gente percebe que esse tempo é maior. Passado, presente e futuro, eles se fundem, eles se amalgamam e não tem uma lógica, isso aconteceu agora e isso vai acontecer depois, e o agora e o depois e o antes, eles estão numa lógica maior. E isso é libertador de uma dor que pode te aprisionar como ser humano. Uma dor que te faz pensar o mundo a partir da lógica cronológica que foi colocada, que foi criada humanamente. Um mês, um dia, uma hora, 60 segundos. Essa contagem, né? Eu tenho quase 40 anos. E aí você fica preso dentro dessa contagem. Mas a vida e o tempo são maiores do que essa contagem. E a lógica dessa vida e desse tempo maiores não estão para nossa percepção como elas são na verdade. Seu próximo livro não vai ser quase 40, vai ser quase infinito. Mas qual é a coisa mais importante na Máquina do Tempo e qual é a coisa esteticamente mais agradável? Esteticamente mais agradável é o luxo e o lixo. O luxo da grande intelectualidade e filosofia da questão cronológica, e o lixo é o lixo da miserabilidade humana, que está escancarado. E aí que você vê na miserabilidade humana o tempo entrelaçado nessa coisa. E que deixa essa miserabilidade suave. Deixa ela suave. Porque somos muito miseráveis, mas é a partir da nossa percepção também. É a partir da sua própria ótica. Não da ótica maior do tempo. Porque para a ótica maior do tempo, nada disso faz diferença nenhuma. Nada disso faz sentido. As putas, os maridos que pagam R$50 para ficar 1 hora com as putas. Não era isso? Pro tempo, para
para o próprio gozo daquele ser, aquela 1 hora era a hora mais perfeita. Embora era 1 hora e socialmente condenada. Mas era a hora para ele mais perfeita. Então esse luxo e esse lixo que estão escancarados, para mim é uma estética muito poderosa. E o mais importante? O mais importante é a questão do tempo que ultrapassa a própria questão do tempo posta para nós. Você tem uma lógica, um entendimento de tempo que na máquina do tempo é transgredida. Ela é rompida. Ela vai para uma outra lógica do tempo que talvez não seja percebido para a grande maioria das pessoas. Talvez para os poetas, que enxergam um pouco além do seu tempo, com uma sensibilidade maior, como disse a poeta de hoje de manhã. O poeta, ele vê um pouquinho além. E ele não está preocupado com o holofote, o verdadeiro, né? O poeta na essência da modinha. Ele está preocupado com a questão essencial humana, social, política, etc. Então, a questão maior é a questão da transcendência do próprio tempo. Como você encaixaria esse livro que foi escrito em 2015 numa lógica política contemporânea desse 2019 conturbado? E esse livro foi escrito antes do golpe de 2016 até. Você conseguiria encaixar ele de alguma maneira política ainda pungente? Eu conseguiria dizer que esse livro é atemporal. Para mim, ele é um livro de cabeceira. Ele é um livro bíblia. Ele é um livro de leitura constante, de releituras. Porque você sempre vai colocar um significado diferente. Independente da época em que você esteja, 2015, 19, 20, 50. Porque ele fala de uma questão intrínseca, humana, a relação nossa com a nossa vivência temporal. Então, hoje, em 2019, com um contexto político completamente complicado, a máquina do tempo, para mim, é colírio, é deslumbramento, é possibilidade de vivenciar um pensamento altamente elevado diante de uma miséria filosófica e cultural que o país tem vivido. É uma miséria filosófica e cultural, onde Paulo Freire é debochado nas universidades, onde os professores são caçados, os repórteres e as pessoas que pensam. É um alento de cultura, de pensamento, num país que está parco. Opaco. Miúdo. Quer dar últimas declarações depois deste gole de chá sobre a máquina do tempo? The Times Machine. A última consideração é que, para mim, leitora é um privilégio ímpar ter a possibilidade de fazer esse diálogo com o autor do livro. Porque tem um negócio que fica na gente quando a gente encontra um livro que é o livro do seu momento. Quando você lê um livro que é o livro que você fala assim, puxa vida, puta que pariu, é isso. Você lê aquele livro, é tipo você ler Machado de Assis, dá vontade de você sentar com ele e tomar um café, fumar um cigarro, tomar um vinho, sei lá o quê. Você tem Clarice, A Paixão Segundo Jael. Você lê aquele livro, você fala assim, mulher, vem aqui, vamos bater um papo. Como
que foi esse negócio de comer essa barata, como é que foi isso. Eu sinto isso. Porque o que é o livro? É uma conversa que você tem com ele, com o autor presente ou não, morto ou vivo. Não é um diálogo que a partir do discurso dele chega a você. Então, quando isso é possível dentro do tempo real, do tempo cronológico, do tempo da sua vivência física, é uma grande oportunidade você poder trocar um pouco mais, além do que você percebeu. Então eu gostei muito. Eu acho que muito mais do que os outros, porque os outros talvez eu tenha participado um pouco, né, do Águas Vivas Ondas Mortas. Eu fui participando da confecção, do prefácio. Na verdade, eu ajudei a gerar, de uma certa forma, né? O Cor Poesia, eu peguei um pouco, assim, mas não me causou tamanho êxtase literário. Porque ele é um livro... E o Cor Poesia é de 2016, um ano depois da Máquina do Tempo. Exatamente, porque a Máquina do Tempo, ele é um livro muito costuradinho, muito perfeito, muito estético. O que eu achei de problema, né, de sugestão que eu fiz no Cor Poesia, né, as sugestões que eu fiz de costurar melhor, não tem no Máquina do Tempo. Não tem. Eu não tenho nada que te falar assim, melhora. Eu não tenho, eu não achei. É tipo um livro bíblia. Não tem defeito. Né? A linguagem, a estética, a questão filosófica, a proposta, a sacada das horas e das páginas em branco. É genial. É genial. É como se você tivesse acessado, como eu já te disse, tivesse acessado esse livro, esse conhecimento fora do tempo, fora do seu tempo, de um menino de 15, 16 anos. Não tem lógica, não é normal, não é... Aí vem a questão, né? Foi um êxtase mesmo. Não é de um menino de 16 anos ter essa percepção e essa maturidade literária de fazer um livro com aquele tudo que ele é, entendeu? Então eu me sinto assim privilegiada de poder discorrer sobre ele. Eu nem terminei de ler, faltam 3 capítulos. Hoje eu li mais 2 e tava faltando tempo. Eu falei assim, eu não quero ler com pressa. Os 2 últimos capítulos. Pois é. Falei, olha, eu não vou, porque eu tava lendo assim. Eu escrevi chorando. Eu não vou ler com pressa. Não vou ler, porque esse livro não é livro de pressa. Você tem que degustar. Então eu fiquei lá. Faltam 3. E um pós-fácil que você fez lá no final. Aquele pós-fácil também é outro livro. Que aquele pós-fácil é um ensaio crítico que fala sobre literatura, política, música, tudo. Tudo. Tentando encaixar de alguma forma ideias esparsas daquele livro, que fizeram gerar aquele livro. Entendi. Né? O tempo caótico, a ótica caótica. Porque de onde saiu, né, talvez? Não é de onde saiu. Eu tentando responder para mim mesmo de onde saiu. De onde que saiu isso ali? De onde que saiu? Eu cheguei a escrever aquele trem e aí depois eu perguntei, meu Deus, de onde que saiu essa desgraça? É tipo e aí, Chico Xavier, baixou o livro. Foi psicografado. Foi muito, Mas aí eu escrevi esse prefácio, esse pós-fácil, mesmo para eu mesmo entender. É porque, né, costuradinho ali, nada sai da temática principal, nada sai. Tudo que você fala, e ele é muito... Aí, o livro é poético. O livro é um romance, mas ele é poesia pura. Para um poeta. Como é que eu consegui? Não, porque tem livro lá em casa, assim, né? Que eu fico lá, eu vou ler. Mas você pega um livro desse, não tem como. Você lê o livro assim. Uma sentada você lê. Ai, então tá. Chega. Chega.